Bom dia! Sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. E hoje nós vamos abordar temas ligados às bets. É um tema quente, polêmico. Essa semana falamos muito sobre isso. E por que não a gente terminar a semana trazendo opiniões distintas, diferentes. Ontem foi do Fred Trajano, hoje a gente vai trazer aqui outras pessoas importantes falando sobre isso. E também vamos dar uma pincelada aqui nos juros do cartão de crédito rotativo. Saiu aí o número oficial do Banco Central e vamos fazer comparativo com períodos anteriores. Será que está caindo, subindo? O que você acha? Temos aqui os juros básicos do Copom, né? A Selic caindo. E será que os cartões de crédito estão acompanhando? A inadimplência também caiu um pouco. Mas vou deixar você na curiosidade, fique até o final que a gente vai ter muito tema bom hoje. E sem mais delongas, a agenda top de hoje é Eduardo Pires no Fim de Talks, sempre com uma análise dos principais temas da semana. Não perca, passe, se deleite com esses comentários de Eduardo Pires no nosso Ultra Talks. Portal Brasil Journal, o rugido selvagem da economia do tigrinho e seu impacto no país. Matéria de Giuliano Guandalini e Geraldo Samor, o grande Geraldo Samor, do dia 16 de agosto. A matéria não é tão nova, mas é importante. E no meu resumão aqui, crescimento das apostas, está crescendo bem rápido, clientes 7 vezes mais numerosos do que investidores na bolsa, e tem aspas aqui, uma bomba de sucção poderosa está atuando na economia brasileira, drenando bilhões de reais que antes alimentavam o consumo popular e causando deslocamento até nas igrejas evangélicas e no mundo da publicidade, segundo aqui os redatores, os autores dessa matéria. O texto traz uma estimativa do Itaú, do Banco Itaú, falando que identificam nos seus modelos mais de 68 bilhões de reais gastos em apostas por ano. E aí ele diz que, para especialistas, a falta de fiscalização da publicidade, que se torna abusiva, e a ampliação do setor de apostas no país impulsionam o problema. Isso é verdade, assim, de um ponto de vista publicitário, a gente não cansa de ver times de futebol, sites, enfim, artistas, influenciadores fazendo propaganda. Acho que tem aí um excesso aí de oferta de jogo, e se a gente for comparar aqui com outras regulamentações sobre propaganda, aqui realmente está uma forma bastante abusiva do poder econômico do jogo sobre a população, sobre os consumidores e principalmente aqueles que têm a ludopatia, que é o vício no jogo. Um pouquinho do histórico, né? Tem a lei de 2018 que autorizou os sites de apostas online, mas a regulamentação só foi aprovada no final do ano passado e ainda está em fase de implementação, né? Teremos, a partir de 2025, as empresas realmente legalizadas, autorizadas a funcionar pelo Ministério da Fazenda, uma secretaria especial, e aí começa assim a recolher impostos e temos aí um processo totalmente regular, formal, de jogos no Brasil. Para aquela estimativa do Itaú, os analistas desse banco usaram dados da balança de pagamentos divulgado pelo Banco Central para estimar os gastos dos brasileiros com apostas. O saldo líquido entre gastos e ganhos equivalente a 0,2% do PIB. Fazendo a comparação com a massa salarial da população brasileira, chega a quase 2% da massa salarial entre aquilo que se gasta e aquilo que se recebe, né? O que é o líquido do jogo ali, o líquido que sumiu, que foi para a mão dos provedores de jogos. Então, deixando mais claro aqui, essa é a margem, chamando aqui a margem bruta dos provedores de jogos, né? Você tem ali quanto que eles arrecadam, quanto que eles devolvem de prêmios e aquilo que fica ali vira a margem deles, e aí sim vai ter as despesas que eles têm, altas despesas ali de propaganda, marketing, tecnologia, distribuição, impostos também, enfim, tudo isso que toda empresa tem que recolher, e hoje no Brasil ainda não é recolhido e vai começar a ser realizado a partir de janeiro de 25. Por outro lado, tem varejista, e nós fizemos uma leitura ontem da matéria do Fred Trajano falando sobre o dinheiro dos jogos, tirando consumo, impacto no consumo brasileiro, tirando ali a compra de bens
ou serviços, aquilo que é sustento de casa, indo para a mão das provedoras de jogos e apostas. Por estudos que não foram detalhados aqui, fala-se mais ou menos de 60 a 100 bilhões. Ontem tivemos números que falavam de 120 bilhões. E tem uma matéria no portal Isto é Dinheiro que fala sobre o mesmo tema, e tema das bets é alarmante e esvaziará a geladeira dos brasileiros, diz presidente da CVM. Então, o presidente da Comissão de Valores Imobiliários, o João Pedro Nascimento, afirmou que o tema das bets é alarmante, não vai esvaziar o mercado de capitais, como alguns disseram, mas vai esvaziar a geladeira dos brasileiros. E ele disse isso num painel de uma conferência no Banco Santander na tarde de ontem. E aí tem aspas dele aqui. Entretenimento tem seu espaço, mas é preciso a construção de uma consciência coletiva de que as bets impõem riscos aos mais vulneráveis, afirmou. E aí temos aqui então várias análises, todas elas dizendo aqui que teremos alguns prejuízos do ponto de vista do consumo, do ponto de vista do ser humano, do indivíduo, as famílias podem passar necessidade. Quero saber o que você pensa disso. Acho que o papel está sendo feito, todas as áreas da sociedade se manifestando sobre a favor, sobre contra. Acho que a verdade continua no meio. A gente tem hoje um mercado que não favorece em nada o Brasil, até porque com o jogo online você acaba tendo facilidade de jogar em qualquer lugar do mundo, através de um cartão de crédito, o dinheiro vai embora e você acaba não coibindo. Agora você permite, e aí você tem uma enxurrada de comunicação, fazendo uma alusão a uma possível mudança de vida por acreditar que isso vai te liberar para um sucesso, ou seja, que você vai jogar e isso vai ser bom para a sua vida, e a gente sabe que isso é uma falácia, não é verdade, e temos que sim cuidar da compreensão do nosso consumidor, da sociedade brasileira. E digita aqui, fala o que você pensa sobre isso, vamos construir aqui uma consciência coletiva e a área do debate está aberta e vamos aguardar e acompanhar cenas dos próximos capítulos. Portal Exame, juros do cartão de crédito rotativo chegam a 432,3% em julho de 2024, divulga Banco Central. Matéria da Agência Globo do dia 29 de agosto. E aí vamos passar rápido aqui, depois a gente faz os comentários. Tivemos um aumento de 3,6% de junho para julho, junho 428,7%, julho 432,3%. E vamos fazer aqui uma série histórica, eu tenho dados na minha pesquisa aqui, a matéria não traz, mas eu fui pesquisar. Começamos o ano em janeiro com 411% ao ano dos juros do cartão de crédito, estamos agora com 432%. Fechamos o ano de 23 com 407, já teve aumento aqui, não para de aumentar. E fazendo uma reflexão, em janeiro de 23 começou com 369% ao ano. E aí eu fui um pouquinho mais longe, fui em janeiro de 22, 327. Então, saí de 327 para 369, para 411 em janeiro e agora julho 432. Uma explicação rápida, juros rotativos do cartão, é juros ou quando você deixa de pagar ou quando você paga parcialmente, você vai acumulando ali aquela taxa com uma imprevisibilidade de quando você termina de quitar. Então você pode optar pela função de parcelamento da fatura, que vai seguir outra regra de juros, porque você estabelece uma data final, ou seja, eu vou parcelar essa fatura em 3 vezes, 5 vezes, 12 vezes. E aí você tem os juros naturalmente menores. Isso aqui você não deu expectativa de quando você vai quitar sua fatura para o emissor do cartão, por isso ele acaba sendo os maiores juros pela maior incerteza de pagamento. Mas temos um caso importante para ser levantado aqui também. Em janeiro desse ano, começou a valer a regra dos 100% de teto de juros, e aí você tem aqui um número que é super discrepante desse 100%, que é o 432, mas ele é a 7, Ou seja, ele é o custo efetivo total naquele mês anualizado. Então, se o emissor te cobrasse todos os meses a mesma taxa que ele te cobrou nesse mês, ele vai atingir esse teto aqui. Porém, existe aqui a fórmula do teto, onde o Banco Central, inclusive, obrigou a que os
emissores coloquem ali todo o cálculo de juros até chegar aos 100% e ali ele tem que parar essa cobrança de juros. E aí sim, você já vai estar numa situação de cartão cancelado, bloqueado, enfim, vai entrar num processo aí de cobrança, caso você não tenha aí capacidade de quitar essa dívida. Mas fica aí a matéria, importante é que os juros nominais não param de crescer e certamente essa regra aqui trouxe os juros de curto prazo para um nível maior em vez de reduzir, e a gente sabe que os bancos precisam também se prevenir aí da massa inadimplente que nós temos no Brasil, independente dos diversos fatores que nós temos para justificar isso aqui, tá? Mas isso fica para outra pauta. Fica aqui a lição, fica aqui a matéria, vale a pena que você está ligado nesse crescimento dos juros direto ao consumidor brasileiro. E vamos encerrando por aqui o nosso Morning Talks de hoje. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Agradeço todos os que tiveram na reunião da Pagos dessa última quarta-feira. Foi brilhante. Obrigado, Edson Tavares, CEO da The Peace, grande companhia que vai fazer muita história bacana no Brasil, no mundo do e-commerce e da inteligência artificial no Brasil. E para você, muito obrigado. A sua companhia tem sido incrível. Nós ficamos muito felizes com a sua força, apoio, comentários. Obrigado demais. Mande notícias, aquelas que você deseja entender, compreender, que a gente vai colocar na pauta aqui, tá bom? Tenha um final de semana maravilhoso. Realize, conquiste, compartilhe. Se gostou, compartilhe o nosso conteúdo. Eu gosto muito quando a gente recebe aqui pessoas novas que foram indicadas pelos amigos e eu fico muito satisfeito de poder honrá-los aqui. Um dia e um final de semana maravilhoso, glorioso. Um beijo no seu coração e tchau!